Olá a todos, o meu nome é Nuno Caetano, sou o diretor do Departamento de Autodiagnóstico aqui na Elder Máquinas e Ferramentas e hoje quero-vos apresentar um equipamento diagnóstico que estamos a comercializar desde novembro de 2022 e que já tem provas dadas no nosso mercado. Neste caso estamos a falar da marca Topdon e do modelo Phoenix Smart. Este modelo é um dos modelos mais completos da marca, vem acompanhado com o MDCI que já está preparado para o protocolo Pass-Through, para o protocolo DPU, para o protocolo DOIP, ou seja, para todo o futuro que está aí a aparecer. Mas o mais interessante é sempre vermos a máquina a funcionar numa viatura. E é isso que vamos fazer agora. Começamos então por ligar o VCI na viatura e ligar a ignição. Neste caso, a viatura escolhida foi um Kia Stonic com motor 1000 a gasolina de 2018. O nosso VCI está a ligar e vamos agora para os menus do equipamento diagnóstico. Neste caso, os menus da máquina são extremamente simples. Temos o menu de diagnóstico, em que podemos selecionar ou a planópia toda, ou só, por exemplo, as marcas americanas, as marcas europeias, em que temos uma vasta gama, mesmo as viaturas asiáticas, em que encontramos, por exemplo, aqui, apesar de ser no menu de ligeiros, as Mitsubishi Fuso, as Isuzu, inclusivamente as Isuzu N-Series, são facilmente diagnosticáveis com este equipamento, ou as D-Max, mesmo as 1900. No caso deste equipamento, até está preparado, que este é profissional, para trabalhar também em maquinaria e caminhões. Geralmente, de base, vem só para funcionar em ligeiros, mas pode ser a qualquer altura acrescentado a parte de viaturas e maquinaria pesada. Voltando ao menu principal, temos aqui um menu bastante simples em que podemos procurar por atualizações, em que temos diagnóstico remoto, ou seja, em que podemos solicitar ao nosso serviço técnico até para entrar no equipamento diagnóstico e nos ajudar a fazer esse mesmo diagnóstico e a seguirmos os passos. Temos os passos, as coisas mais simples que são necessárias fazer, desde os menus de manutenção, TPMS, fazer um reset de uma borboleta de admissão, fazer um emparelhamento de uma unidade, a aprendizagem dos vidros, a aprendizagem do ângulo de direção de forma rápida, em que selecionamos só a função que queremos e depois ele autodetecta a marca ou pergunta-nos qual a marca em que vamos trabalhar para autodetectar o modelo. Mesmo no menu principal, temos aqui o diagnóstico inteligente. Se eu carregar aqui, o equipamento vai tentar sozinho descortinar qual é a marca e o modelo do veículo com que estamos ligados. Nem sempre consegue logo imediatamente, às vezes faz-nos ainda mais algumas questões sobre as variantes do modelo, por aí fora, mas é uma grande ajuda e em grande parte deles até vai lá. Por exemplo, aqui está-nos a perguntar se é Kia normal ou Kia fabricado na Coreia. Como é óbvio, é um Kia normal e detectou exatamente o veículo como sendo um Kia Stonic de 2018. Vamos então entrar no menu de diagnóstico. Como podem ver, neste caso está-nos a perguntar se é ficha de 16 pinos ou de 20 pinos. E está-nos a perguntar se queremos fazer seleção manual automática. E está a aparecer em inglês. Nem sempre o software está 100% traduzido, apesar que grande parte está. Mas temos uma vantagem, tem aqui o botão de tradução para essas situações, em que automaticamente traduziu o que estava escrito, para quem tenha mais dificuldades com o inglês. Neste caso vamos fazer uma procura automática do modelo, em que aqui apareceu duas opções, ser o Kia Rio ou o Kia Stonic, porque eletronicamente são dois carros muito semelhantes. Neste caso aqui é o Kia Stonic. Vamos avançar e agora aparece-nos esta configuração em árvore das unidades possíveis de estarem na viatura. Esta configuração em árvore ajuda-nos bastante para perceber quais são os sistemas que estão relacionados com a tração, quais são os sistemas que estão relacionados com a segurança, ou seja, em que áreas estão divididos os diversos sistemas da viatura. Podemos também selecionar por lista ou por funções especiais, também aqui usando o botão também da tradução, ou até funções avançadas de imobilizador. Mas quando uma viatura chega à oficina, uma coisa bastante importante de fazer é logo uma verificação geral da mesma. E aqui posso fazer por varredura inteligente, que é
um processo um pouco mais lento, mas mais minucioso, ou então até por High Speed Scan, em que ela rapidamente vai fazer uma verificação de todos os sistemas presentes na viatura e gerar um relatório conforme esses sistemas estão. Neste caso, já terminou de fazer o diagnóstico. Reparem que esta verificação foi feita em tempo real e vou então gerar um relatório. Neste relatório está a aparecer até a quilometragem, podia introduzir a matrícula, os dados da oficina, já estarem gravados, os dados do cliente, o número de folha de obra, acrescentar inclusivamente até uma foto ao relatório, por exemplo, de uma peça que necessitasse ser substituída ou de alguma anomalia que fosse detectada no veículo, ou então, neste caso, simplesmente gerar o relatório. O relatório, quando é gerado, pode ser enviado por e-mail, pode ser impresso diretamente se tivermos uma impressora Wi-Fi, ou posso inclusivamente até tirar uma foto ao código QR, que aparece junto ao mesmo, e a partir desse código QR ficar logo com o relatório completo no meu telemóvel e encaminhar, por exemplo, para o WhatsApp, para o cliente final. Ora bem, vamos então agora, para vermos melhor e analisarmos melhor o equipamento, entrar aqui numa unidade de comando. Neste caso vou selecionar a unidade de comando do motor. O SEMA vai detectar qual o protocolo mais apropriado e temos aqui o menu em que temos para ler avarias, apagar avarias, ler parâmetros, fazer teste de movimento, que é o teste de atuadores, ou funções especiais. Começamos por verificar se temos códigos de falha. Neste caso, felizmente, não temos qualquer código de falha, o que é ótimo. Vamos então sair e vamos, por exemplo, ler parâmetros. Estamos a falar de um carro humilde cilindrada de 2018, em que temos neste momento 274 parâmetros disponíveis. Atenção que estamos a falar também de um motor já de injeção direta a gasolina, por isso há uma série de parâmetros pertinentes quando comparado com um carro de injeção indireta e de uma injeção mais antiga. Por isso também uma lista tão grande. Podia então ou selecionar tudo, mas que se torna uma grande confusão, ou começar a procurar especificamente aquilo que quero. Em que podia ou ir selecionando passo a passo aquilo que queria, ou, por exemplo, escrever aquilo que quero. Por exemplo, pressões. Podia começar por escrever pressa e já me está a aparecer aqui uma série de elementos em que estamos a falar de pressões, sensor de pressão, pressões recomendadas, pressão de retorno, ou seja, tudo o que é relacionado neste caso com pressões. Podia avançar então, tenho os meus parâmetros selecionados, em que está a aparecer já os valores reais que eu estou a ler neste momento. Reparem que, por exemplo, tenho aqui algumas medidas em que me está a aparecer em bares, noutros está-me a aparecer em HPAs, mas tenho uma setazinha. Quando eu tenho esta setazinha, quer dizer que eu tenho disponível a opção de mudar de unidade de medida. Por exemplo, estar a ler em bares ou em milibares, que às vezes tenho esse interesse. Posso abrir, inclusivamente, em formato gráfico, para, por exemplo, tirar uma imagem para anexar ao relatório, ou para analisar de forma mais calma aquilo que quero ver, ou, por exemplo, selecionar de forma mais detalhada este gráfico e sobrepor até mais 4 gráficos àquele que já estava selecionado. Por exemplo, e pôr a gravar, imaginemos que eu preciso fazer um teste de estrada e quero ver a oscilação dos valores ao longo do tempo, ela permite-me fazer essa operação. Ou seja, estamos a falar em operações extremamente úteis de executar. Permite-me inclusivamente até gravar, imaginemos, os dados desta viatura que eu sabia que estava a trabalhar bem, para depois me servir de comparação com outra viatura que eu tivesse semelhante ou com o mesmo código de motor. Apesar de haver algumas em que ela própria já aparece o parâmetro mínimo e máximo que devem oscilar. Além disso, se formos aqui ao menu de teste de movimento, ou seja, menu de ligarmos componentes ou desligarmos componentes para os testar, vamos ver que temos uma lista também bastante grande. Desde desativação de bobinas de ignição, ligar o relé da bomba, ativar o compressor do ar-condicionado, ou seja, uma planóplia de testes que são muito importantes de se executar. E estamos a falar, não nos podemos esquecer, de um veículo coreano, ou seja, marcas que às vezes são difíceis para as máquinas multimarcas trabalharem e terem uma gama tão grande de funções. Também, se chegarmos aqui, inclusivamente, ao menu de funções especiais para esta viatura, vamos encontrar desde leitura de VIN, ou seja, o número de chassi, à escrita do próprio VIN, ou seja, para uma situação de troca de unidade de comando, em que, nesse caso, é necessário depois escrever o número de chassi, caso contrário, o sistema anti-arranque não vai cooperar connosco. Fazer a definição de configuração autodetectada, o teste ISG ou mesmo a reposição de valores adaptativos. Ou seja, temos aqui uma gama muito completa
para uma viatura que nem sempre é fácil para os equipamentos de diagnóstico. Tal como esta unidade, tínhamos aqui mais uma série de unidades em que podíamos testar desde motor, sistema TPMS, sistema de painel de instrumentos, sistema de airbag, sistema de ABS. Vamos, por exemplo, entrar aqui no ABS. Também desde leitura de erros, leitura de parâmetros, funções especiais com detecção e redefinição das configurações da unidade, calibrações dos sensores, ou seja, tudo aquilo que é necessário. Como podem ver, estamos a falar de uma ferramenta bastante poderosa e bastante interessante para se ter em qualquer oficina. Nos próximos vídeos vamos analisar mais funções, mais viaturas. Não percam, acompanhem-nos nas redes sociais, no nosso novo site, no Facebook, no YouTube, por aí fora. Muito obrigado pelo tempo dispensado.